O Cinefã está no ar. O programa de hoje traz os detalhes da gravação do curta gaúcho Quarto de Espera. A direção é de Davi Preto e Bruno Carboni. A história é sobre um jovem que usa uma máscara de gás e circula por uma cidade vazia e cinzenta. Confira a seguir a entrevista com Davi, diretor do curta. Minha relação com o cinema foi um pouco inusitada, assim, eu nunca tinha planejado por muito tempo fazer cinema. Eu ia fazer outra faculdade e daí de um dia para o outro comecei a ver que não era aquilo que eu queria e arrisquei cinema, mas sempre tive a vontade de não ter um emprego assim convencional que me aprisionasse assim em algum lugar. E meio que partiu daí, assim, ter um emprego mais livre, que eu pudesse contar alguma história, enfim, deixar alguma coisa eternizada, assim. O Quarto de Espera fala sobre um jovem que usa uma máscara de gás e ele está vivendo numa cidade em que todas as pessoas estão isoladas e basicamente fala sobre irracionalidade, assim, sobre a perda da capacidade de comunicação entre as pessoas e desse ambiente fantástico ou não, que as pessoas não conseguem mais se relacionar e elas estão isoladas e a única forma de comunicação é irracional. Na verdade, esse roteiro ele surgiu para ser um filme de amigos, assim, e a gente ia rodar ele num verão, para ser um filme muito pequeno, rodado com poucas pessoas. E daí a gente começou a discutir o roteiro e conversar e acreditar mais no projeto, e daí tinha a oportunidade de fazer um filme de conclusão na PUC, né, quando a gente estava fazendo faculdade de cinema. E daí a gente escolheu vamos fazer esse filme na faculdade e tal, com mais estrutura e tal, mais equipamento. As filmagens foram aqui em Porto Alegre, a gente rodou 3 ou 4 dias, já não me lembro mais. E foi bem inusitado pra gente, porque mesmo que a gente rodasse outros projetos já fora da faculdade, a gente já trabalhava e tal com cinema, os nossos filmes a gente nunca tinha feito uma estrutura grande. A gente tinha sempre rodado entre 15 a 20 pessoas, 10 pessoas, e nesse projeto era um projeto que tinha muito mais gente. Acho que a gente tinha em torno de 25 pessoas dentro do set de filmagem, acho que até mais. E ainda tinha uma equipe grande na pós-produção. Então era um desafio orquestrar assim, tanta gente em volta de um mesmo filme, e ainda assim um filme que tinha uma abordagem mais íntima, assim, sabe, um pouco mais quieta, sem ser muito fanfarrão, assim, de gritaria. Então era um ambiente muito silencioso. Já pensando nisso, a gente não tinha um cronograma grande de planos por dia, a gente rodava acho que 10 planos por dia, então a gente tinha um tempo muito maior para rodar planos, às vezes 3 horas para rodar um plano. Logo depois que a gente fez o Quarto de Espera, que a gente estava terminando, a gente já montou uma produtora, que era eu, outro diretor, o diretor de arte, né, o Richard, o Bruno, e a Paola também. E daí a gente montou essa produtora para dar seguimentos nos projetos e seguir fazendo o que a gente queria, que eram nossos filmes. Daí a gente passou um ano em festivais com o filme, 1 ano e meio, e pensando em próximos projetos, assim. Daí a gente desenvolveu, hoje a gente tem mais de 10 roteiros de curta e longa-metragem, assim, em diferentes fases, ou em captação, ou em desenvolvimento. E a gente acabou de rodar 2 filmes no primeiro semestre. Um deles acabou de estrear em São Paulo e tal, ganhou um prêmio lá no Festival de Curtas, que era um festival que a gente já tinha passado com o Quarto de Espera. Então, os projetos são esses, a gente está dando seguimento aos curtas, aos longas. A gente fez uma mostra de cinema internacional que passou em 3 capitais do Brasil, passou em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Ficou um mês em cartaz no Rio. Então, os projetos são esses, mostras de cinema, curtas-metragens, longas-metragens e festivais e assim por diante. O Cinefã de hoje fica por aqui. Você pode enviar dicas ou sugestões para o e-mail cinefan@pucrs.br. Até o próximo programa.